e eu vou entrar logo com o nosso tema surpresa, que eu vou falar sobre forma versus função, falar sobre um pouco sobre design. Então, se você trabalha com venda de produtos, se você produz alguma coisa ou se você é consumidor, as chances são que isso pode ser do seu interesse. E eu trouxe aqui dois exemplos de algo que eu uso bastante, que são duas xícaras, tá? E eu já vou chegar nelas aqui explicando a diferença. Então, seguinte, forma versus função. A gente tem visto a parte de design sendo muito desenvolvida e às vezes isso daí acaba excedendo a função, tá? O design cuida mais da forma. Então vou dar um exemplo. Pode ser que você já tenha comprado um durex colorido que não cola. Pode ser que você já tenha comprado uma caneta bonita que não escreve. Uma toalha que é mais bonita, tem uma cor legal, às vezes tem um bordado e ela não enxuga, ela espalha água pelo seu corpo. Ou às vezes uma tesoura que é bem ergonômica para você segurar, mas ela não corta. Então o que isso acontece? Na indústria militar foi desenvolvido para operações militares, isso mais de 50 anos atrás, aí por volta disso, uma ferramenta de gestão de risco. Posteriormente, essa ferramenta foi absorvida pela indústria espacial, mais especificamente pela NASA, e hoje em dia ela é mais atual, mais presente em indústrias automotivas. E que isso avalia? Avalia o fato de os defeitos nos produtos, eles têm critérios diferentes. Vou explicar melhor, pegar um objeto que todo mundo usa, por exemplo, uma camisa ou uma camiseta. Então, se a produção de uma camisa sai com uma costura torta, isso pode gerar uma insatisfação no cliente, porém não impede a utilização da camisa, de você vestir e usar. Então isso é uma função secundária e usar a camisa seria a função primária. Agora, se o defeito gerado fosse a camisa sai com a gola fechada, que alguém não consegue vestir, isso daí é a toalha que não enxuga, é você afetar a função primária daquele produto. E aí é muito mais grave do que uma costura assim. Por que eu tô te falando isso? Porque pensa nessas duas xícaras aqui, ó. Eu balancei aqui o celular. Isso daqui, ó, eles têm dois designs parecidos, tá vendo? Essa daqui tá mais escura porque a gente usa mais. Essa daqui a gente praticamente não consegue usar. Por quê? Presta atenção na diferença, deixa eu deixar no branco aqui, ó, entre as duas alças. Essa daqui, ela permite uma ergonomia melhor, que você passe o dedo por dentro da alça, certo? E você consegue apoiar um dedo aqui por baixo. Essa daqui não permite isso. Ela é bem pequena, então o dedo não passa e aí você tem que segurar pinçado dessa forma e você não consegue apoiar aqui embaixo porque ao colocar um chá ou um café quente, o calor passa para sua mão. Então aqui, ó, nessa eu apoio na própria alça e nessa você apoia na xícara. E aí você é obrigado a segurar só dessa forma. Qual é o maior erro de design nessa xícara aqui? Quando você enche de líquido, existe a força-peso do líquido e existe uma coisa que chama momento da força, que é a força vezes a distância que ela atua. Isso faz com que a xícara pese e você não consiga segurar. Por quê? Quando a xícara está com o líquido, ela se torna tão pesada e esse momento vence essa força que você faz pinçando. E aí a xícara tende a fazer isso. Então é muito ruim. Isso daqui é um dos casos em que o design sobressaiu a função. E não deve ser dessa forma. A função sempre vem antes do design. Vou dar um exemplo de Fórmula 1, carro de corrida. Então ninguém chega e fala assim, ó, eu quero que você faça o design de um carro de corrida o melhor que você conseguir. Por quê? Porque ele primeiro tem que ter os requisitos, a função de ser um carro de corrida. Então antes de ir para o design, é decidido o seguinte, ó, tem que ter 4 rodas, tem que ter uma transmissão, tem que ter suspensão, tem que ter um cockpit, o piloto tem que caber, tem que ser seguro e tem que ter um tanque de combustível, entre outros componentes. Daí pega tudo isso, passa para o designer e fala, faça o seu melhor design com essas restrições, com esses requisitos. E aí sim, ele dentro do design, aqui eu falei sobre um conceito de ergonomia com as xícaras, no caso do carro ele vai usar um conceito de aerodinâmica, em que o próprio design vai auxiliar na performance do carro para exercer a função de ser um carro de corrida.
Fechou? Então, ao comprar qualquer tipo de produto, pensa na utilização como consumidor final. Se você produz algum tipo de produto, pense nesse tipo de coisa. Qual defeito seria mais crítico caso eu fizesse? Se eu quebrar o produto, eu perco a matéria-prima. Se eu fizer um defeito que eu consigo retrabalhar, eu perco um pouco só do recurso, de mão de obra e de retrabalho. Então, gente, era isso daí que eu queria trazer na nossa live de hoje. Gostaria de relembrar, toda terça, 00:27, nosso encontro semanal aqui, só para os fortes, só para quem estiver acordado. E aí eu vou trazer um novo conteúdo. Fique ligado nos stories para você não perder os próximos conteúdos e saber sobre o que vai ser a live e o nosso conteúdo surpresa.